Todas as noites, à meia-noite, eu escutava minha sogra entrar em silêncio no quarto do meu filho. Comecei a suspeitar e coloquei uma câmera oculta. Quando abri a gravação, fiquei em música-choque, porque vi algo que jamais imaginei. Antes de continuar, me conte nos comentários de qual cidade você está me escutando. Música, eu adoraria saber até onde a minha história chegou. Meu nome é Zélia Fontes. Tenho 31 anos e trabalho meio período em uma padaria no centro, onde o cheiro de pão francês fresquinho mal consegue esconder o música cansaço, que carrego nas costas há anos, porque a vida nunca foi fácil para nós. Minhas mãos, sempre cobertas de farinha, música conhecem melhor o peso dos boletos, atrasados do que o dos sonhos realizados. E toda madrugada, quando ligo os fornos, me pergunto se algum dia tudo isso, música, vai mudar. Tarcísio, meu marido, costumava dizer que os sacrifícios constroem o futuro, mas às vezes sinto que só cavamos um buraco mais fundo do qual não sabemos como sair. Eu nasci na periferia, entre ruas esburacadas e promessas vazias, e nunca esperei luxos, apenas um pouco de paz. No entanto, até isso parece ser pedir demais. Ainda assim, música, sigo em frente por mim, por ele e por Caetano. Depois da pandemia, meu marido Tarcísio perdeu o emprego em uma pequena transportadora. E, embora no início pensássemos que seria temporário, os meses passavam e as entrevistas não davam frutos. Eu aumentei meus turnos na padaria, mas nem com isso conseguíamos cobrir o aluguel e as contas de luz e água, e as dívidas cresceram como uma sombra atrás. Música de nós. Começamos a vender coisas de casa, a televisão, o computador, música até o carro. Vivíamos com o mínimo, fazendo o arroz render e evitando qualquer gasto extra. A angústia, música, era diária, como um nó no estômago que nunca se afrouxava. Com um menino pequeno e sem dinheiro suficiente para a música nos sustentar, tivemos que aceitar a única opção que restava, nos mudar para a casa da mãe dele, Dona Clementina, embora soubéssemos que não seria música fácil. Tarcísio não queria. Seu orgulho o impedia, mas eu o convenci. Precisávamos de um teto seguro. Na primeira noite, em que dormimos lá, senti alívio, mas também um peso estranho, como se estivéssemos entrando em um capítulo novo e difícil. Clementina nos recebeu com um sorriso fraco, como se já soubesse que vínhamos carregados não só de malas, música, mas de derrotas. Não foi uma decisão tomada com gosto, foi uma rendição necessária. Era uma casa antiga, daquelas que rangem com o vento e guardam segredos nas paredes grossas, onde os retratos emoldurados pareciam observar cada movimento com olhos do passado. Os móveis eram pesados, escuros, e o cheiro de madeira velha se misturava com o de eucalipto e chá de erva doce. Cada canto tinha uma história, música. Cada tapete de crochê parecia colocado por mãos que já não estavam lá. A casa não era grande, mas tinha uma presença forte, quase solene. Ali, ninguém falava em voz alta sem sentir que algo o escutava. Naquela casa, Clementina havia criado seus 3 filhos e vivido com o falecido marido por mais de 30 anos, até o dia em que ele morreu repentinamente de um infarto na poltrona da sala de jantar. Tarcísio Mal Música tinha 20 anos na época, e embora nunca falasse do assunto, eu sabia que o pai dele tinha sido um homem duro, muito calado, música com quem mal trocava palavras. A casa ainda conservava a presença dele, como se sua sombra rondasse pelos corredores à noite. Clementina falava pouco dele, só dizia que era um bom provedor, mas jamais música chamava de carinhoso. Ainda assim, mantinha tudo no lugar, como se esperasse que ele voltasse. Ela nos ofereceu para ficar até que vocês se ajeitem, com aquela frase medida que dizia muito e pouco ao mesmo tempo. Música. Mas a verdade é que não tínhamos outra opção e aceitamos sem hesitar. Ela foi amável, sim, mas música também distante,
como se marcasse um limite invisível entre o espaço dela e o nosso. Eu agradecia a cada gesto, mas não pude música evitar sentir que ela nos tolerava mais do que nos recebia. Tarcísio tentava música minimizar, dizendo que a mãe era assim com todos, mas algo não se encaixava muito bem. Aquela casa tinha regras não ditas, e estávamos entendendo isso a cada dia que passava. Ela nos designou um quarto pequeno com uma cama antiga que rangia ao menor movimento, enquanto o quarto dos fundos, que havia pertencido a um filho que já não morava lá, foi preparado para Caetano. No começo, não pensei muito nisso, só me aliviava saber que meu menino teria seu próprio espaço, mesmo que pequeno. Pintei uma lua música e estrelas na parede para fazê-lo se sentir mais confortável, mas o quarto sempre parecia um pouco frio, mais do que o resto, música da casa. Às vezes, quando Caetano brincava sozinho, ficava olhando para o canto como se algo o distraísse. Eu atribuía isso à sua imaginação, música no início. Durante as primeiras semanas, a convivência foi tranquila, quase rotineira. Música. Compartilhávamos cafés da manhã com pão quente, almoços simples e tardes de café, com biscoitos caseiros que Clementina assava com esmero. Ela falava pouco. Música, mas com Caetano era diferente. Ela o olhava com ternura, cantava cantigas de roda antigas e tricotava gorrinhos de lã para ele. Por momentos, sentia que aquela casa estava se tornando um refúgio temporário onde poderíamos nos curar. Tarcísio começava a recuperar o ânimo, eu finalmente dormia um pouco melhor. No entanto, algo em mim permanecia em alerta, como se o silêncio escondesse algo mais profundo. Música. Clementina. Era uma avó atenta, doce com Caetano, sempre preocupada com o casaco dele, com o lanche, para que não brincasse descalço no chão frio. Às vezes, eu me surpreendia ao vê-la chorar enquanto o observava dormir, e quando eu perguntava se ela estava bem, ela apenas sorria e dizia que se lembrava de quando seus filhos eram pequenos. Ela nunca me faltou com respeito, mas seu olhar tinha uma profundidade que me inquietava, como se arrastasse uma dor que ninguém, música, mais compartilhava. Com Caetano, no entanto, ela parecia encontrar consolo. Era como se o meu filho lhe devolvesse algo que o tempo música havia tirado. Mas, desde que Caetano nasceu, mesmo antes de vivermos sob o teto dela, eu já havia notado música, que havia algo diferente nela. Em cada visita, em cada encontro, havia momentos em que ela ficava olhando para o meu filho com uma intensidade que me incomodava, como se visse outra pessoa através dele. Ela nunca disse nada estranho, mas seus silêncios falavam mais que música suas, palavras. Tarcísio atribuía isso à idade, à saudade, mas eu sentia que era algo mais profundo, algo que eu ainda não entendia, mas que logo se tornaria impossível de ignorar. Às vezes, ela se mostrava alegre, ativa, cozinhando, cantando baixinho enquanto costurava música, e outras vezes trancava-se no quarto durante horas sem sair nem responder música quando chamávamos. Eu tentava justificar pensando que era solidão, que talvez sofresse em silêncio, pelos filhos que já não viviam com ela, pelo marido música que já não estava lá. Mas havia algo naquelas mudanças tão drásticas que me inquietava, uma tristeza que não vinha do presente, mas de algo que ainda aprendia com força passado. Tarcísio insistia que a mãe sempre tinha sido assim, mas eu não tinha tanta certeza. Comecei a música ver sinais e não eram normais. Eu tentava justificar tudo aquilo como parte da idade ou do desgaste dos música-anos, porque não queria pensar que havia algo mais grave por trás dos silêncios dela. Eu dizia a Tarcísio que a mãe dele precisava de companhia, que deveríamos levá-la para caminhar na praça ou convidá-la para se distrair. Mas no fundo, algo me dizia que não era música só isso. Havia uma escuridão no olhar dela que não vinha do presente, mas de algo não resolvido, algo música que pesava, embora ninguém falasse disso em voz alta. No entanto, depois que nos mudamos, as mudanças de humor dela se tornaram mais frequentes, música mais marcadas, como
se a presença de Caetano despertasse lembranças dolorosas demais. Havia dias em que ela estava radiante, música como se voltasse a ser uma mulher jovem, outros em que se trancava sem comer nem falar. Às vezes, eu a escutava chorar no quarto dela e outras vezes ficava em silêncio olhando pela janela durante horas. Ninguém mencionava nada, mas todos nós sentíamos. A música, casa estava mudando com ela e nós também. Comecei a notar que à noite, quando todos já dormíamos, ouviam-se passos lentos cruzando o corredor de taco, bem em frente ao nosso quarto. No começo, pensei que fosse Tarcísio e espiei. Música, mas ele continuava profundamente adormecido. As pisadas eram suaves, quase flutuantes, mas música constantes. Eu fechava os olhos e tentava não pensar, mas o som voltava noite após noite. Era como se alguém caminhasse procurando algo, música ou alguém. Uma madrugada, levantei-me para preparar uma mamadeira para Caetano, que havia acordado chorando, e enquanto esquentava a música, o leite, ouvi a ponto Dolly, porta do corredor, se abrir lentamente com aquele rangido antigo que eu já reconhecia. Olhei para o relógio do fogão. Eram exatamente música, meia-noite. Tudo estava em silêncio, exceto aquele som leve e persistente que me arrepiou a pele. Aproximei-me devagar, música do batente da porta, e prendi a respiração. O que vi me deixou imóvel. Olhei com cuidado na escuridão e vi Clementina cruzar o corredor com uma vela acesa nas mãos, iluminando apenas o seu rosto sereno, porém música triste. Ela não usava sapatos, apenas um roupão comprido que arrastava pelo chão. Caminhava em silêncio, como se não quisesse acordar ninguém, como se já música soubesse para onde ia. Ela não me viu, e eu não soube o que fazer. Então música apenas a observei. Ela parou em frente ao quarto do Caetano, respirou fundo e entrou. Permaneceu lá dentro por vários minutos, sem fazer barulho, sem dizer palavra alguma, apenas com aquela pequena luz música, trêmula, que projetava sombras estranhas nas paredes. Eu não a usei me mover. O medo prendia meus pés ao chão. Eu sentia que algo profundamente íntimo estava acontecendo lá dentro. Quando ela finalmente saiu, seu rosto estava coberto de lágrimas, mas seus olhos pareciam em paz. Ela fechou a música, porta do quarto com delicadeza e se afastou lentamente. Aquela imagem me perseguiu o dia todo seguinte, como um espinho encravado que não me deixava respirar com música normalidade. Durante o café da manhã, Clementina agiu com total normalidade, como se nada tivesse acontecido. Perguntei-lhe, sem insinuar muito, se ela havia dormido bem, e ela me respondeu com um sorriso suave. Sim, o pequeno também dormiu tranquilo. Aquela frase me fez tremer por música dentro, porque ela não tinha como saber disso. Ninguém mais havia escutado o choro do Caetano naquela noite. Os dias se passaram e, como um relógio maldito, a cada meia-noite voltavam a ser ouvidos os passos, a porta e o leve murmurar da vela no corredor. Eu já não dormia. Eu ficava música, acordada esperando aquele momento, observando das sombras, tentando entender. Era sempre igual. Clementina caminhava até o quarto de Caetano, entrava em silêncio e depois saía com os olhos úmidos. Nunca dizia uma palavra, nunca explicava nada, e eu me sentia cada vez mais presa entre a compaixão e o medo. Comecei a encher a cabeça de perguntas que não conseguia responder, e embora não quisesse pensar mal da Clementina, algo não se encaixava. Era difícil me concentrar no trabalho, nas tarefas de casa, até mesmo no meu próprio música filho. Cada gesto dela me parecia suspeito. Cada olhar, uma pista de algo oculto. Às vezes, música, eu pensava em confrontá-la, outras em ir embora daquela casa, mas algo me detinha. Sempre, o rosto de Caetano música, quando ela o abraçava. Contei tudo ao Tarcísio uma noite, entre suspiros e lágrimas contidas, e ele me ouviu em silêncio com música, os braços cruzados e o olhar baixo. Ele me disse que a
Mãe dele não faria nada de ruim, que sempre foi assim, um pouco estranha, um pouco melancólica. Música, mas nunca perigosa. Eu pedi a ele que me ajudasse a vigiar, que eu precisava entender o que estava acontecendo. Ele só me abraçou e disse que acreditava em mim, mas que não sabia como enfrentá-la. Então decidi, Cadio, Cadiazer, Cadiazer, Cadiazeiro, Cadiazer. Cadio como se nada fortu, procents, tivesse ocorrido, com a mesma rotina tranquila de sempre, preparando chá de ervas, varrendo o quintal e falando com Caetano com doçura. Essa normalidade forçada me inquietava mais música do que qualquer outra coisa, como se ela se esforçasse para cobrir uma ferida com um sorriso. Eu a observava em silêncio, com um nó na garganta que não passava. Tentava decifrar se ela também estava fingindo ou se realmente acreditava que o que fazia música à noite era normal. No seu olhar não havia culpa, mas sim um profundo vazio. Perguntei-lhe, novamente de forma casual, como havia dormido, e a resposta dela foi música idêntica à do dia anterior. Sim, o pequeno também dormiu tranquilo. Essa repetição exata me fez sentir um calafrio, como se fosse uma frase ensaiada, música automática, sem alma. Ela me observou com calma enquanto me respondia, música, como se soubesse que eu suspeitava de algo. Não havia raiva em seus olhos, apenas música, uma tristeza que parecia não querer soltar. Senti que estava pisando em gelo muito fino. Aquela resposta, música, me deixou ainda mais confusa, porque se ela não tinha consciência do que fazia, quem caminhava todas as noites com aquela vela? E se tinha, por que escondia? Eu não sabia se estava diante de uma mulher partida pelo passado ou alguém que se recusava a deixá-lo ir. Comecei a me sentir sozinha dentro daquela casa. Música, presa entre o que via e o que ninguém mais queria aceitar. A cada vez, eu sentia mais medo de dormir, mais medo de não entender. Os dias passaram e música como um ritual, inquebrável. Toda meia-noite eu voltava a ouvir a mesma coisa. Passos suaves, rangidos da madeira, a porta do quarto de Caetano se abrindo sem pressa. Eu já não me levantava para olhar, apenas fechava os olhos com força, apertando os lençóis, música, esperando que tudo acabasse logo. Mas aquele medo calado se transformou em uma música obsessão, e a cada noite eu me sentia mais fraca, mais encurralada. Clementina nunca dizia nada a respeito. Música e Caetano. Dormia como se tudo fosse normal. Minha mente começou a se encher de suspeitas. Música, ideias sombrias que eu não queria aceitar, mas que cresciam sozinhas, dentro de mim. Não conseguia parar de me perguntar se tudo aquilo era inofensivo ou se havia algo mais por trás, algo que eu ainda não conseguia ver. Talvez fossem meus nervos, o acúmulo música de estresse, a fadiga constante, mas algo me dizia que eu devia agir. Eu não podia permitir que o meu filho estivesse no meio de um mistério música que nem nós mesmos entendíamos. Eu precisava de respostas e logo. Contei tudo novamente para Tarcísio. Música, desta vez sem filtros, sem pausas. Olhando-o nos olhos, esperando música que ele acreditasse em mim. Falei-lhe das noites, da vela, da frase repetida, dos olhos tristes da Pravasso Blasi II, mãe dele. Ele me ouviu em silêncio, como se não soubesse como processar o que eu dizia, e no final só falou, minha mãe não faria nada de mal. A voz dele soou firme, mas insegura. Eu senti que ele queria acreditar nisso, música, mais do que estar certo, e isso me doeu. Ela sempre foi assim, um pouco nostálgica, repetiu ele, como se essa música, explicação, pudesse acalmar tudo o que eu sentia, mas não conseguiu. A tentativa dele de justificar só me fez sentir mais sozinha, mais distante dele. Tarcísio não entendia o que estava em jogo, ou não, enaus, tu vais. E eu já não podia esperar que ele abrisse os olhos. Se ele não ia me ajudar, então eu teria que continuar observando por conta própria. Ainda assim, música,
decidi me manter atenta, mais alerta do que nunca, observando cada movimento de Clementina, cada palavra, música, cada silêncio. Eu não dormia. Profundamente, não comia com tranquilidade. Vivia numa vigilância constante. Às vezes eu me surpreendia, olhando para ela por longos minutos. Música, tentando adivinhar o que ela pensava, mas ela parecia viver em seu próprio mundo, imune às minhas dúvidas, alheia aos meus medos. Eu sabia que algo ia acontecer, só não sabia quando. Uma música à noite, enquanto todos dormiam, levantei-me sem fazer barulho e me escondi atrás da porta do corredor bem a tempo. Eu estava com o coração acelerado, música, as mãos trêmulas e uma sensação no estômago como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Esperei em silêncio, respirando, música devagar, contando os segundos. E então, como sempre, a porta do quarto de Clementina se abriu. Seus passos avançavam na minha direção e eu recuei. Vi como Clementina entrava novamente no quarto do meu filho com a mesma vela acesa e o mesmo rosto apagado pela tristeza. Dessa vez a música vi de perto, tão perto que pude ouvir sua respiração profunda, cansada. Quis detê-la, dizer alguma coisa, música, mas algo na expressão dela me paralisou. Não havia maldade nela, mas sim uma tristeza tão densa que doía de olhar. Ela ficou um longo tempo lá, música dentro, e eu não ousei me mover. Fui tentada a deter, lá, a abrir a porta e exigir uma explicação, mas uma voz interna me disse, música, para esperar, que não era o momento. Havia algo sagrado naquela cena, algo tão íntimo que interromper-lo teria sido uma traição, não a ela, mas aquela tristeza que a música envolvia. Eu me senti fora de lugar na minha própria casa, como se eu fosse a intrusa. Limitei-me a observar das sombras. Música engolindo as lágrimas. Eu não entendia nada, mas sentia que tudo estava música conectado a uma dor antiga. Quando ela saiu do quarto, tinha o rosto úmido, os olhos vermelhos e uma expressão de profunda dor que eu jamais tinha visto nela. Ela não me viu, ou pelo menos fingiu que não, e se afastou devagar pelo corredor com um lenço branco apertado entre as mãos. Naquela música à noite, eu não consegui dormir com a imagem da silhueta dela gravada na minha mente. Música me dizia que aquele lenço era importante, que ali ela guardava algo, mais que lembranças, e decidi que precisava saber o que era. Ela carregava algo embrulhado naquele lenço branco. Eu vi música claramente, algo pequeno, de formato retangular, como se protegesse um objeto frágil ou muito querido. Não, era a primeira vez que ela o tirava do quarto. Já havia feito isso em outras noites, música, mas desta vez ela o segurou com mais força, com mais emoção. Talvez fosse uma relíquia, uma foto ou algo que pertencia a alguém que já não estava aqui. Pensei no marido dela, nos outros filhos, mas algo em mim sussurrava que era ainda mais profundo. Eu tinha que encontrar aquilo. Não consegui dormir. Minha mente girava sem descanso, buscando pistas, reconstruindo momentos, repetindo cenas de novo e de novo. O que havia naquele lenço? Por quê? Ela só o tirava à noite? Por que o colocava perto de Caetano? Doía não saber. Desesperava-me imaginar 1000 respostas e não ter nenhuma certeza. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Eu procuraria pela casa toda até música encontrá-lo. Naquela manhã, enquanto Clementina saía para a feira e Tarcísio ainda dormia, aproveitei para procurar. Revistei gavetas, guarda-roupas, entre livros velhos, caixas esquecidas nos armários do corredor. Procurei no quarto música do Caetano também, sem tocar nas coisas dele, apenas olhando pelos espaços onde uma mão poderia deixar algo escondido. Mas não encontrei nada, nem música, o lenço, nem a vela, nem rastros do que eu tinha visto. Apenas o silêncio e a música, sensação de estar fazendo algo proibido. Mais tarde, enquanto eu preparava café, na cozinha, notei que Clementina estava, música distraída, sentada na poltrona da sala de estar com uma fotografia nas mãos. Era uma imagem velha, em preto,
branco, com bordas gastas, mas de onde eu estava, podia distinguir claramente um bebê enrolado num cobertor. Aproximei-me devagar, música querendo ver mais, mas ela notou minha presença e guardou a foto rapidamente dentro do mesmo lenço, branco. Foi como se protegesse um tesouro, e algo dentro de mim se quebrou. Aproximei-me um pouco, música mais, com voz suave, tentando não parecer invasiva, mas a reação dela foi clara. Ela música se levantou sem dizer palavra e se trancou no quarto. O clima ficou tenso, como se eu tivesse tocado numa ferida música aberta sem querer. Fiquei ali parada com a xícara na mão, o quives, coração batendo, música rápido e uma pontada de culpa misturada com uma curiosidade que eu já não conseguia controlar. Eu precisava entender por que aquela foto a fazia chorar em silêncio. Algo me dizia que eu estava prestes a descobrir. Senti uma mistura amarga, música de culpa por espioná-la e de angústia por não saber a verdade. Não queria julgá-la, mas não podia permitir que algo estranho rondasse meu filho todas as noites sem ter respostas claras. Clementina me inspirava música, ternura e medo ao mesmo tempo, como se fosse vítima e sombra da sua própria história. Eu não queria afastá-la, apenas precisava entendê-la, mas sabia que se não fizesse algo logo, esse mistério cresceria até nos consumir. Música. Naquela noite, depois de colocar Caetano para dormir e me certificar de que todos estavam dormindo, tomei a decisão, música mais difícil até agora. Instalei uma pequena câmera na prateleira do quarto dele, escondida entre os bichinhos de pelúcia. Fiz isso com o coração apertado, sabendo que se eu descobrisse algo que não queria ver, já não poderia fingir que não sabia. Não falei nada para o Tarcísio, eu precisava de provas antes de falar. Era a minha única forma de proteger meu filho e também a Clementina. Fingi dormir naquela noite, mas meu corpo estava tenso, os olhos fechados e os ouvidos atentos, contando cada minuto até a meia-noite. Quando ouvi a porta se abrir com aquele rangido suave e familiar, soube que havia voltado a acontecer. Música! Esperei em silêncio, com o peito apertado, e não me levantei. Ao amanhecer, fui direto à câmera com as mãos trêmulas. O que eu vi me partiu a alma em 1000 pedaços. Não falei nada para o Tarcísio. Música, sentia que esse passo eu devia dar sozinha, sem julgamentos nem interferências, porque, no fundo, eu já sabia que o que descobriria não seria fácil de explicar. Passei o dia inteiro com a alma aflita, evitando música, olhar a Clementina nos olhos, como se guardar aquele segredo me tornasse cúmplice de algo maior. Comportei-me com normalidade, mas por dentro eu ardia de ansiedade. Só queria que a noite chegasse, que todos dormissem, que a casa se calasse. Então, finalmente, eu poderia enfrentar a verdade. Naquela noite, fingi dormir como sempre, com os olhos fechados e o corpo imóvel, mas cada segundo era uma eternidade. E quando ouvi o rangido da porta, soube que tudo estava acontecendo. Música, outra vez. O silêncio da casa se tornou ensurdecedor, interrompido apenas pelo eco suave, música dos passos de Clementina. Imaginei a silhueta dela cruzando o corredor, a vela música acesa, a tristeza no rosto. Foi difícil me manter quieta, mas eu consegui. O música-coração batia tão forte que senti que ele poderia me denunciar. À meia-noite, como um ritual que ninguém interrompia, a porta do quarto de Caetano se abriu lentamente e Clementina entrou com a mesma calma de sempre. A câmera gravava tudo, silenciosa, música, escondida, testemunha muda de uma cena que até agora só eu havia presenciado. Fiquei na cama contando cada minuto. Sabia que no dia seguinte nada voltaria a ser igual. Dormi pouco, com a cabeça cheia de imagens que eu ainda não tinha visto. Ao amanhecer, levantei-me sem dizer música, palavra, e fui direto à câmera, pegando-a com mãos trêmulas, como se segurasse uma bomba prestes a explodir. Tranquei-me no banheiro, fechei a porta à chave e, sentada no chão frio, revisei a gravação com música, o estômago embrulhado.
As primeiras imagens eram normais. Música. Caetano dormia tranquilo, com seu rostinho sereno, abraçado ao seu pelúcia favorito. Mas então ela apareceu e o ar ficou pesado. O vídeo mostrou Clementina entrando no quarto com a vela acesa, caminhando devagar como se temesse acordar algo mais do que o menino. Ela se ajoelhou perto da cama de Caetano e olhou para ele com uma ternura de cortar o coração, como se visse outra pessoa em seu rosto adormecido. Música. Ela fez um carinho no cabelo dele, com suavidade, e sussurrou algo, palavras mal audíveis, que me obrigaram a aumentar o volume. Meu corpo ficou tenso ao ouvir a voz trêmula, porém clara. Ah, vovó está aqui, meu amor. A mamãe cuida de você como eu cuidei dele. Fiquei imóvel, sem respirar, vendo como os olhos dela se enchiam de lágrimas, enquanto sua voz mal sustentava o peso da lembrança. Entendi que o que ela fazia não era um jogo, nem loucura, música, nem maldade. Era pura e profunda dor. Clementina não via apenas Caetano. Ela via outra pessoa nele, alguém que havia perdido, que ainda não conseguia deixar ir. Depois ela tirou algo do lenço branco. Música. Era uma fotografia, e quando a aproximou do peito de Caetano, pude vê-la claramente na tela. Era um bebê música, enrolado em um cobertor azul com bochechas redondas e olhos fechados, adormecido para sempre numa imagem que devia ter décadas. Clementina beijou a foto com doçura, sussurrou algo que não consegui entender e a música apoiou com delicadeza sobre o peito do meu filho. Meu coração se partiu em dois. Ela estava revivendo uma despedida, música todas, em as noites. Permaneceu ali vários minutos em completo silêncio, chorando em silêncio, com as mãos música juntas, como se rezasse, como se pedisse perdão ou permissão a alguém. Ela não tocou em Caetano além daquele carinho inicial, não fez nada que pudesse assustá-lo, apenas chorou música em silêncio com uma devoção que doía de assistir. Depois ela se levantou, pegou a foto novamente, embrulhou no lenço e saiu do quarto sem olhar para trás. Eu desliguei o vídeo, com a alma feita música em pedaços. Aquela cena não tinha maldade, não tinha ameaça, mas sim escondia uma tristeza infinita. Música, um vazio tão profundo que me gelou os ossos. Chorei em silêncio, abraçando música à câmera como se fosse um escudo, entendendo finalmente que Clementina não era um perigo, era uma mãe que nunca deixou de sê-lo. O passado a mantinha presa todas as noites, música em um laço invisível que a arrastava para o mesmo ponto. E o meu, música, filho, sem saber, tinha se tornado o espelho daquela ferida. Passei o dia inteiro em silêncio, sem saber como agir, se falava ou me calava, se a abraçava ou a confrontava. Quando Tarcísio chegou do trabalho, música, esperei na cozinha com o rosto pálido e os olhos ainda úmidos. Contei-lhe tudo, da câmera ao vídeo, e mostrei a ele música, a gravação sem dizer uma palavra. Ele viu tudo com o maxilar travado, os olhos cravados na tela. Quando terminou, não disse nada por vários segundos, e depois suspirou fundo, como se acabasse de acordar de um longo sonho. Finalmente, Tarcísio levantou o olhar com os olhos vidrados e a voz embargada. Minha mãe perdeu um bebê, um menino. Ele se chamava Vicente. Foi como se as peças do quebra-cabeça se encaixassem de repente, música com uma dor tão real que me deixou sem fôlego. Tarcísio mal lembrava dos detalhes, só que tinha 5 anos quando aconteceu música e que a mãe dele nunca mais foi a mesma desde então. Nunca falavam do assunto em música, casa, como se o silêncio fosse uma forma de sobreviver. Mas o fantasma de Vicente nunca tinha ido embora. Ele apenas dormia naquela casa, música igual a Caetano. Fiquei gelada. As palavras de Tarcísio retumbaram no meu peito, misturando-se música com a imagem de Clementina ajoelhada perto da cama do meu filho. Perguntei a ele com a voz trêmula: em qual quarto música aquele bebê dormia? Tarcísio baixou a cabeça lentamente, como se não quisesse dizer, mas sabendo que já não podia mais esconder.
No mesmo onde agora dorme o Caetano, ele sussurrou. E aí eu entendi tudo. Tudo fez sentido de música uma vez. O olhar de Clementina, os silêncios dela, suas lágrimas na escuridão, a vela, a fotografia, o lenço. Caetano não era apenas o neto dela, era o reflexo daquele filho perdido, a ponte entre o que foi e o que já não seria mais. Eu não sabia se sentia compaixão ou medo, mas naquele momento eu só senti tristeza. Uma tristeza, música, velha, alheia, herdada, que habitava aquelas paredes havia décadas e que, de algum modo, agora música também vivia em mim. Ao amanhecer, preparei café com as mãos, música frias e a alma em silêncio. Clementina se sentou na cozinha como todas as manhãs, com seu roupão cinza e o olhar perdido entre as xícaras. Aproximei-me música devagar, respirando fundo, e me sentei, de frente para ela sem rodeios. Segurei a mão dela, que tremia levemente, e disse com suavidade: "Música, eu sei que a senhora entra no quarto à noite." A reação dela não foi de surpresa, mas de alívio, como se finalmente alguém a tivesse enxergado de verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas, instantaneamente. Música, mas ela não desviou o olhar. Ela apertou a minha mão com força e, depois de alguns segundos de silêncio, disse em voz baixa: "Eu não consigo dormir sem dar boa noite ao meu menino." Não tive forças para falar. Música, apenas apertei a mão dela com carinho, permitindo que soltasse o que guardava há anos. No rosto dela não havia culpa, apenas uma melancolia tão humana que doía de ver. Ela havia vivido tempo demais carregando um amor que nunca teve despedida. Ela me confessou que desde que Caetano nasceu, sentia que seu filho sorria para ela novamente lá do céu, como se nos olhos de seu neto ela pudesse ver o que jamais conseguiu esquecer. Me contou como, a cada noite em silêncio, pedia perdão a Vicente por ter continuado a respirar sem ele, por não tê-lo protegido, e que, ao ver Caetano dormindo no mesmo berço onde um dia dormiu, seu bebê, ela se quebrava por dentro. "Não é que eu o confunda com o Vicente, mas ele me lembra dele", disse com a voz sufocada. E essa confissão me atravessou a alma. Fiquei calada. Não havia nada a dizer, apenas abraçá-la. Choramos juntas naquela cozinha silenciosa enquanto música, o café esfriava e o prubluzico, sol tímido entrava pela janela. Pela primeira vez desde que chegamos, entendi, música, quem era realmente Clementina. Não a sogra dura nem a avó distante, mas uma mãe incompleta, uma mulher partida que nunca havia se curado totalmente. E na dor dela, também encontrei uma parte de mim que precisava de cura. Naquela noite, por decisão própria, levei o berço do Caetano para o nosso quarto e, em troca, convidei Clementina para dormir com a gente, não como um ato de desconfiança, música, mas de reconciliação. Deitamos os três na mesma cama, Caetano entre ela e eu, e foi a primeira música vez que vi Clementina adormecer em paz, sem lágrimas, sem vela, sem passos no escuro. O silêncio, música da casa já não era pesado, era acolhedor, e o quarto dos fundos finalmente pôde descansar. Desde então, a casa voltou a se encher de amor. Não o amor perfeito dos música-cartões postais, mas aquele que nasce depois do perdão e da compreensão. Clementina começou, música, a falar mais, a rir com Caetano sem chorar depois, a assar bolos sem esconder música, fotos em lenços. Tarcísio também mudou. Já não evitava o assunto, mas pouco a pouco começou a perguntar sobre Vicente. Tornou-se um tema doloroso, sim, mas já não proibido. A ferida continuava ali, música, mas agora cicatrizava sob o sol. Não sei se algum dia Clementina deixará de sentir falta do filho, mas agora sei que ela não está sozinha em seu luto. Aprendemos a conviver com a memória sem medo, a honrar sem ficarmos presos. Caetano cresceu cercado de um amor imenso, o de uma música-mãe, um pai e uma avó, que, embora partida, aprendeu a se reconstruir com o pouco que restava. E eu
Eu nunca mais voltei a ter medo daquela casa, porque entendi que os fantasmas nem sempre vêm para nos fazer mal. Às vezes eles só querem ser escutados. Ao amanhecer, música, a casa tinha outros ares, como se durante a noite algo tivesse se libertado em silêncio. Ninguém falou do ocorrido, mas nos gestos de Clementina havia uma calma nova, como se finalmente tivesse dormido sem carregar o peso do passado. Eu a observava com respeito, com uma ternura que antes não conseguia sentir por completo. Havia algo diferente no seu olhar, como se por dentro também amanhecesse. E no meu peito, senti paz pela primeira vez em muito tempo. Preparei o café como toda manhã, mas desta vez servi para nós três e tomamos juntos sem silêncios incômodos, sem máscaras. Clementina falou de coisas simples, do clima, de uma receita nova, de flores que queria plantar. Caetano brincava no chão com seus música-carrinhos e a risada dele preenchia os espaços onde antes só havia ecos. Tarcísio nos olhava com um sorriso tranquilo e entendi que depois de tanta dor estávamos voltando a ser família, uma diferente, mas música real. Naquela tarde, sentei-me com Clementina no quintal e perguntei como Vicente era, do que ele gostava, como era a risada dele. No início ela hesitou, como se reviver essas lembranças pudesse doer música demais, mas logo começou a falar. Ela descrevia cada detalhe com uma mistura de amor e música saudade, como se a voz dela tecesse a sua memória de novo. Eu a ouvi sem interromper, deixando que cada palavra encontrasse o seu lugar. Naquele dia, finalmente, Vicente voltou a existir entre nós. Peguei a mão dela e prometi que Caetano cresceria, sabendo que teve um tio que não conheceu, mas que foi parte da história que o trouxe até aqui. Clementina me olhou com os olhos úmidos, mas desta vez não chorou. Apenas assentiu com um sorriso leve, apertou a minha mão com força. Não foi preciso dizer mais nada. O silêncio que se seguiu foi lindo, porque já não era doloroso. Ela me confessou que durante muitos anos, música sonhava toda noite com a risada do seu bebê e acordava chorando porque não conseguia lembrar o som exato. Mas que, desde que Caetano dormia naquele quarto, a mente dela voltava a ouvi-la como se o tempo lhe desse de presente o que a vida lhe tinha arrancado. Não preciso música mais de velas, só ouvi-lo rir é o suficiente, disse com a voz quase inaudível. E, naquele momento, soube que ela tinha encontrado uma forma de se curar à sua maneira, porém verdadeira. Música. Naquela noite, quando todos dormiam, aproximei-me do quarto de Caetano, não por medo, mas por gratidão. Observei-o dormir tranquilo, música abraçado ao seu bichinho, respirando fundo, com uma paz que me envolveu também. Bati na porta suavemente, como Clementina costumava fazer, e sussurrei. Boa noite, meu amor. Senti que alguém mais dizia isso comigo. Talvez fosse o Vicente, ou talvez fosse apenas o eco de uma história que finalmente havia sido contada. Com o passar dos meses, as coisas melhoraram. Tarcísio conseguiu um emprego novo. Conseguimos economizar um pouco e começar a planejar a nossa saída, mas já não havia pressa. Aquela música casa que um dia foi um refúgio forçado, transformou-se em um lar de verdade, cheio de memórias compartilhadas. Clementina começou música a sair mais, a fazer tricô para outras crianças do bairro, a sorrir sem tristeza. Caetano a adorava, e eu aprendi a ver, lá com novos olhos. Uma tarde, música, enquanto limpávamos o quarto da bagunça, encontramos uma caixa esquecida com brinquedos velhos, cartas, música e um cobertor azul com bordas desgastadas. Clementina a segurou nos braços como se fosse um bebê, fez um carinho nela, música, e a entregou para mim sem dizer nada. É para você, ela sussurrou. Entendi música que ela confiava a mim o seu tesouro mais íntimo, não para que eu guardasse, mas para que eu lembrasse. E essa foi a forma dela de me dizer, obrigado por ver o que ninguém mais quis música ver. Hoje, quando alguém me pergunta se acredito em fantasmas, não sei o que responder, porque nem todos vêm assustar.
alguns só. Querem que digam seu nome, que se lembrem deles, que os deixem descansar em paz. Vicente nunca mais apareceu nos sonhos. Nem Clementina voltou a entrar no quarto, música com uma vela. Mas toda noite, quando Caetano dorme, deixo a porta, encostada, música, para o caso de um amor antigo, querer passar para dar boa noite. Os dias começaram a fluir com outra calma. Eu já não me música acordava, assustada de madrugada, nem ouvia passos no corredor. O quarto de Caetano se tornou um lugar aconchegante, cheio de brincadeiras, risadas e desenhos colados, com fita na parede. Toda vez que eu o via dormir, pensava em Clementina, em Vicente, em tudo que aquela casa tinha presenciado, e embora a tristeza continuasse presente, agora caminhava ao nosso lado, música sem se esconder. Clementina já não conversava com fantasmas. Ela conversava comigo, com o Tarcísio, com o Caetano. Ela ria música mais, contava histórias da juventude dela e cozinhava pratos que não preparava havia anos. Era como música se, pouco a pouco, a alma dela tivesse encontrado onde descansar. A escuridão nos olhos dela foi se transformando numa luz suave, como um farol depois da tempestade. Música e nós, sem saber como, também nos curamos com ela. Às vezes, eu me pegava observando-a de longe, sentada perto do jardim, tricotando, enquanto Caetano brincava ao seu lado. Nesses momentos, eu entendia que o amor nem sempre é perfeito nem fácil. Às vezes vem com cicatrizes, com ausências, com perguntas sem resposta. Mas quando se permite florescer, mesmo a partir da dor, pode ser mais forte que qualquer ferida. Música. Clementina tinha entendido, isso e eu também. Uma manhã, enquanto tirávamos a roupa do varal, ela me disse, em voz baixa, "Obrigada por não ter medo de mim." Eu parei, sem saber o que dizer, com o coração apertado por essa frase tão simples e devastadora. Ela não precisava de explicações nem de perdão, só precisava ser vista, reconhecida, música, abraçada em seu luto. Sorri para ela e respondi, "Obrigada por confiar a mim a sua história." E naquele instante, música, soubemos que havíamos salvado uma à outra. As estações passaram. O inverno trouxe mantas tecidas por música Clementina e xícaras de chocolate quente ao entardecer. A primavera, por sua vez, encheu o jardim de flores que ela mesma plantou, música com Caetano. Cada planta tinha um nome, uma história, uma razão de existir. Esta é, pelo Vicente, música, disse ela um dia, apontando para uma flor branca que crescia no canto mais ensolarado. E eu soube que finalmente ela tinha encontrado uma forma de se lembrar dele sem sofrer. A casa mudou conosco. Já não era apenas um refúgio de necessidade, mas um lar de memórias e aprendizados. As paredes, música que antes guardavam segredos, agora penduravam desenhos de Caetano, fotos novas e cores que pintamos juntos. As noites eram tranquilas, sem passos, sem velas, sem prantos, apenas o sussurro do vento e a respiração serena de quem finalmente podia a música descansar. Porque o amor, quando é verdadeiro, também cura o que não é dito. Tarcísio ficou mais próximo, música da mãe. Começaram a falar de coisas que antes evitavam. A infância dele, o pai dele, até do Vicente. Cada conversa era um passo para trás música, para poder avançar com mais força. Caetano escutava com curiosidade, sem entender direito, mas sabendo que a família dele estava unida por algo muito maior que a dor. E eu, do meu canto, agradecia em silêncio por ter tido a coragem de olhar para o que os outros não queriam ver. Um dia, enquanto caminhávamos nós três pela pracinha do bairro, Clementina parou em frente a um sebo ao ar livre. Ela pegou um livro, folheou-o e disse, "O Vicente teria gostado disso." Ela não chorou, não baixou a voz, apenas disse isso com naturalidade, como quem menciona alguém que mora longe, mas continua presente. Foi uma das frases mais lindas que já escutei na vida, porque falar o nome dele era trazê-lo de volta sem medo. Música. Naquela noite, enquanto eu colocava o Caetano para dormir, ele me pediu que contasse uma história da vovó,
Falei sobre como ela cantava quando era menina, sobre as histórias que inventava, sobre o cobertor música azul que havia tricotado para o irmão dele. Caetano me escutou com atenção, com os olhos grandes e curiosos. "O Vicente era meu irmãozinho?" ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça suavemente, e ele respondeu: "Então eu vou, música, cuidar dele daqui." E eu simplesmente chorei. Os domingos se tornaram sagrados em nossa música, casa. Almoçávamos juntos, cozinhávamos entre risadas e à tarde íamos ao parque ou visitávamos o cemitério onde música o Vicente estava enterrado. Levávamos flores, desenhos do Caetano, cartas escritas música pela Clementina. Não era um lugar triste, era um lugar de encontro onde o passado e o presente se abraçavam com respeito, e isso, de algum modo, nos mantinha inteiros. Não houve um dia específico em que tudo ficou normal, mas houve momentos em que notamos que a tristeza já não doía igual. Clementina já não chorava ao ver Caetano dormir, nem murmurava palavras ao passar pelo música quarto dos fundos. Agora, ela só sorria, cobria-o e desejava bons sonhos. Às vezes deixava uma flor no travesseiro dele, e embora ninguém dissesse nada, sabíamos que era a sua forma de agradecer. Caetano cresceu sabendo que o amor música também é memória, que existem ausências que ensinam tanto quanto as música presenças, que um abraço pode durar além da vida se nascer do coração. Ele nunca teve medo daquela casa, só respeito, porque desde pequeno soube que ali habitavam muitas histórias, muitas vidas, e que todas mereciam ser ouvidas. Eu também mudei. Aprendi que às vezes o medo nos protege, mas também nos isola, que existem verdades que machucam, mas que libertam, que encarar de frente o que nos assusta é o primeiro passo para curar. Música. Não me arrependo de ter colocado aquela câmera, nem de ter espionado, nem de ter sentido medo. Porque, se não tivesse música feito isso, nunca teria conhecido a verdadeira Clementina, nem o filho que ainda vivia nela. Os fantasmas nem sempre vêm para assustar, às vezes são apenas memórias pesadas demais, palavras música não ditas, abraços não dados, choros que ninguém ouviu. E naquela casa entendemos que o amor também pode ser isso. Uma visita noturna, uma fotografia guardada, uma flor em silêncio. Vicente nunca foi, embora ele só precisava ser visto, ter seu nome dito, ser despido com ternura. Uma tarde, música Caetano encontrou entre os livros uma carta que Clementina havia escrito há anos. Estava endereçada ao Vicente. Ele a leu em voz alta, música com a voz doce, que só as crianças têm. Era uma despedida, uma promessa de não esquecê-lo. Quando terminou, Clementina o abraçou e lhe disse: "Obrigada por me dar a coragem que nunca tive." E com aquele abraço, fecharam um ciclo que havia estado aberto música por décadas. Com o tempo, nós nos mudamos para outro lugar. Uma casa pequena, simples, mas nossa. Clementina decidiu, música, ficar, mas nos visitava todo fim de semana com bolos, histórias e aquele sorriso, música, que agora sim nascia do fundo da alma. Ela já não tinha medo de ficar sozinha, tinha feito música, as pazes com suas lembranças e sabia que, onde quer que estivesse, Vicente estaria com ela. No dia em que nos despedimos, música daquela casa antiga, não choramos. Caminhamos pelos seus corredores uma última vez, tocamos as paredes. Música agradecemos em silêncio. Caetano deixou uma flor no quarto dos fundos. Para o meu tio ele disse, e eu soube, que aquela música história, que começou com suspeitas e medo, havia terminado com amor e luz, porque não há consolo maior do que ser compreendido. Agora, música, quando as pessoas me perguntam por que acredito em segundas chances, apenas conto a eles esta história. A história de uma mãe que não pôde se despedir, de um filho que voltou nos sonhos, de uma avó que encontrou a paz através do amor de uma criança e de uma mulher, eu que aprendi a olhar para a dor com olhos novos. Porque no final, todos nós precisamos que alguém nos música escute. Caetano tem 7 anos agora,
e às vezes, música antes de dormir. Ele me pergunta se o Vicente ainda o visita. Eu respondo que sim, que ele sempre cuida dele de onde está. Ele sorri, se ajeita debaixo das cobertas e me diz: então eu nunca estou sozinho. E ele tem música razão, porque o amor verdadeiro não desaparece, se transforma, fica, vive em nós. A última música, vez que vi a Clementina, ela me abraçou forte e me disse: obrigada por me salvar sem se dar conta. Eu respondi: foi a senhora quem se deixou salvar. Nós nos olhamos em silêncio, sabendo que já não eram necessárias mais palavras. Havíamos vivido uma história que ninguém mais entenderia por completo, e estava tudo bem. Era nossa, música, e tinha valido cada noite em claro, cada lágrima, cada passo por aquele corredor na penumbra. O tempo seguiu seu curso, como sempre faz, mas algo em nós ficou parado naquela fase que mudou as nossas vidas. Às vezes, música em noites silenciosas. Acordo e me lembro daquela primeira madrugada em que ouvi os passos de Clementina, e percebo o quanto crescemos, desde então, não apenas como família, mas como pessoas. Aprendemos a olhar para trás sem medo, a falar do passado sem que doa, e isso por si, música, só já é um milagre. Caetano, com a sua ternura infinita, leva Vicente no coração sem nunca tê-lo conhecido. Menciona-o com naturalidade, como se fizesse parte do seu cotidiano, como se a sua presença invisível o acompanhasse em cada passo. Às vezes, ele escreve música, cartas que deixa no meio dos livros e diz que ele as encontra. Eu não o corrijo, porque música neste mundo tão complexo, às vezes a única coisa que precisamos é acreditar que o amor não acaba. Música só muda de forma. Clementina agora tem os cabelos mais brancos e caminha mais devagar, mas o seu riso é mais leve, como se cada passo que dá não carregasse mais o peso do que não pôde dizer. Continua assando bolos para o Caetano, que corre para abraçar, lá sempre que ela chega, como se ainda fosse aquele garotinho que dormia no quarto dos fundos. A vida não voltou a ser perfeita, nunca foi, mas aprendemos música que não é preciso que seja perfeita para ser linda. Ela só precisa ser vivida com verdade. E eu, toda música à noite, deixo a porta encostada, não por medo nem por costume, mas por respeito, caso alguma lembrança queira entrar para dar um olá. Caso algum amor antigo ainda precise de um último boa noite, porque entendi música que as casas não se enchem de fantasmas, se enchem de histórias. E enquanto continuarmos contando música a nossa, nenhum de nós dormirá sozinho nunca mais.